Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma McLaren, com duas lindas garotas, e vai levá-las para casa. Bora ver o que isso vai dar. Iniciamos com o Nate abordando duas garotas bem próximas à sua McLaren. Ele educadamente inicia uma conversa perguntando como elas estão e onde elas estão indo, porém elas já dão um fora nele de cara. Nate fala que elas são rudes e vai em direção à McLaren, e é aí que a mágica acontece. Olha a reação delas ao verem que o carro é dele. Assim que a loira vê sua McLaren, chama sua amiga e muda de ideia e vai falar com ele. Ao ver que ele tem uma McLaren, a loira muda completamente e pergunta onde ele está indo. Ele fala para ela que é novo na cidade e está procurando alguma coisa para fazer, para se divertir. O Nate pergunta se elas têm namorado. A loira fala que não tem. A branquinha fala que o namorado dela está trabalhando. Então o Nate passa o telefone para elas e pede para elas anotarem o número delas. Na sequência, o Nate convida elas para irem na sua casa de luxo e, é claro, elas aceitam. O que uma McLaren não faz, não é verdade? Papo vai, papo vem, eles combinam de ir para a casa do Nate. A loira fala que seu carro está logo ali e ela vai segui-lo até a casa do Nate e pede para ele ir devagar. E dessa vez, o caçador de interesseira vai levar as duas para casa. Lá dentro do carro, de forma bem descontraída, o Nate pergunta para ela por que antes elas não quiseram falar com ele e depois mudaram de ideia, e pergunta se foi por causa do carro. Ela responde que ele tem um bom carro e as garotas gostam de carro de luxo, do mesmo jeito que homens também gostam de mulheres turbinadas. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, o Nate arranca a McLaren e vai em direção à sua casa. E conforme combinaram, a loira vai segui-lo até a sua casa. Logo em seguida, eles chegam na casa de luxo do youtuber. Ele fala para elas se sentarem e ficarem à vontade. Elas se sentam e fala que a casa dele é ótima. Nesse vídeo, o YouTube Blue Ice vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Huracan e uma Lamborghini Gallardo. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Ark abordando essa loira. Ele, educadamente, inicia uma conversa com ela e se apresenta, dizendo que o carro dela é quase tão bonito quanto ela. Ele pergunta se ela gostaria de sair com ele. Ela fala para ele que tem namorado e recusa o convite. Ele pergunta se pode acompanhá-la ou se eles podem se conhecer melhor. Na sequência, o Arkin volta com uma Lamborghini Gallardo e propositalmente estaciona na frente do carro dela. Logo na sequência, quando a garota volta, ela vê o carro e acha ruim por estar atrapalhando. Porém, quando ela vê que o dono do carro é o cara que estava dando em cima dela, é aí que a mágica acontece. Ela já se apresenta para ele e começa a se mostrar totalmente interessada, e dessa vez ele pega o número dela. Em seguida, ele chama ela para dar uma volta na Lamborghini, e a mágica já está feita e ela aceita o convite. Então ele abre a porta para ela entrar e eles entram no carro. Ele dá uma volta no carro e fala que o carro é do seu amigo, e fala que vai estacionar o carro porque ele não pode ir nesse carro. Porém, ele fala para ela que eles podem ir no seu carro normal. Nesse momento, ela fala que não vai mais dar para sair com ele porque tem um compromisso. E fala para ele que foi um prazer conhecê-lo. Porém, a pegadinha ainda não acabou. Arkin vai em direção à Super Lamborghini Huracan e é aí que a mágica acontece de novo. Ela de costa escuta o ronco da Lamborghini e olha para ele sem entender nada, mas vai em direção dele falar com ele. Chegando nele, ela fala que achou que o carro dele era simples. Ele fala que essa é a sua super máquina e dessa vez ela decide sair com ele de novo. Arruma uma desculpa esfarrapada e pede para entrar no carro. O YouTube sai do carro, dá a volta e abre a porta para ela entrar. E ela fica maravilhada com a Lamborghini Huracan. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela que vai acelerar.
Logo em seguida, ele fala que acha que atropelou um pássaro e para o carro e pede para ela ir olhar. Ela sai do carro e vai conferir. O YouTube entrega o celular dela e pede para ela pegar o celular. Ela fala que não tem nenhum pássaro. Ele fala para ela que bateu foi nela e que ela é uma garimpeira de ouro e acabou de cair no teste da interesseira. E arranca o carro, deixando ela ali sozinha. E ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate resolve fazer o teste da interesseira testando uma mulher com o seu namorado do lado. O que será que isso vai dar, hein? Ele inicia uma conversa com o rapaz perguntando se ela é a sua namorada. Ele responde que sim e ele questiona o porquê da pergunta. Nate pergunta para ele o quanto tempo eles estão namorando e dá para ver na cara do rapaz que ele não gosta nada da conversa. Porém, a garota responde que estão namorando 1 ano. O rapaz não gosta nada da situação e fala para ele que eles estão com pressa. Nate fala para ele que é novo na cidade e só está tentando fazer novas amizades. A mulher fala para o namorado dela pegar o telefone dele, pode ser bom para os negócios. Então ela passa o telefone para ele. Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala para ele que trabalha com produtos de sex shop. Nate pergunta para ela se os produtos são bons mesmo e fala que está interessado em comprar. Ele pergunta também se o rapaz também usa os produtos. O rapaz não gosta nada da situação e fica nítido na cara dele que ele está muito irritado. Então Nate se despede e vai em direção à Ferrari, e é aí que a mágica acontece. Assim que a mulher vê a Ferrari do YouTuber, ela fala para o namorado dela que seria bom eles conversarem. O namorado começa a questionar, conversar sobre o quê? Nate fala para ele que eles vão conversar sobre negócios. O rapaz fala para ela que se ela for com ele está tudo acabado. E não é que ela preferiu ir com o YouTuber? Na sequência, ela deixa o namorado e vai embora com Nate e eles entram no carro. Lá dentro do carro, Nate começa a perguntar o porquê ela mudou de ideia para ir com ele. Ela fala que gostou do carro. Nate pergunta para ela, mas e o seu namorado, como é que fica? Ela fala para ele que o relacionamento deles não estão indo nada bem. Nate fala para ela que não achou legal da parte dela deixar o namorado dela para sair com ele. E fala que está óbvio que ela é uma garimpeira de ouro e quer sair com ele só por causa da Ferrari. Ela fala que não é interesseira. Nate nem deixa ela terminar a frase e fala que ela é a maior interesseira que ele já conheceu. E na sequência ele manda ela sair do carro. Ela sai do carro de cabeça baixa e aprende uma lição, porém acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Joel vai fazer o teste da interesseira com o Corvette e vai levar a interesseira para casa. Assista o vídeo até o final. Iniciamos o vídeo com o Joel abordando essa garota. Ele inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é muito linda e na sequência pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Logo em seguida, ele pergunta quantas tatuagens ela tem. Ela fala para ele que não contou e pergunta se ele mora nas ruas. Joel fala para ela que está à vontade porque estava cortando o cabelo ali perto. Na sequência, Joel fala que viu ela de longe e teve que vir falar com ela. Joel pede para ela passar o telefone. Ela fala para ele que não passa telefone para estranhos. Joel pergunta o nome dela para adicionar ela no Instagram. Então ela passa para ele o Instagram. Joel fala que quer ver ela na vida real. Ela fala para ele que ele está vendo ela agora. Ele pergunta para ela onde ela está indo. Ela fala para ele que está indo encontrar com suas amigas. Joel pergunta para ela se ela tem namorado. E ela fala para ele que está conhecendo uma pessoa. Ele fala para ela que está tentando conhecê-la melhor e que ela faz o tipo dele e que ele gostou dela e pede ela para dar uma voltinha. Então ela fala que tem que ir embora e Joel pergunta se pode pegar o telefone dela e ela responde que não. Então Joel fala que foi um prazer conhecê-la e vai em direção ao Corvette. Aí você já sabe, é aí que a mágica acontece.
Na hora que ela vê o carro dele, vai em direção ao Joel e fala que achou que ele estava a pé e pergunta se o carro é dele. Joel confirma que sim e fala que resolveu estacionar o carro mais longe. Ela fala que Joel pode dar uma carona para as amigas dela. Joel fala que só tem 2 bancos no carro. Ele fala para ela entrar no carro já que ela gostou. Na sequência, ela pergunta para ele onde eles vão. Joel fala que ela vai ter que convencer ele para eles saírem e fala para ela dar uma dancinha na frente do carro. Logo em seguida, Joel pergunta se ela quer sair com ele e ela fala que sim. Porém, Joel pergunta e suas amigas? Ela fala para ele que outro dia sai com elas. Papo vai, papo vem, eles conversam um pouco e Joel resolve sair com ela e fala para ela entrar no carro. Lá dentro do carro, Joel convida ela para ir para sua casa. E não é que ela aceita o convite? Depois da mágica feita, tudo fica mais fácil. E nessa hora, coitado do cara que ela estava conhecendo. E Joel acaba se dando bem. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai levar a interesseira para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa garota. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está, onde ela está indo e se ela tem namorado. Ela fala para ele que tem namorado, vira as costas e vai embora. Nate fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando ela vê que ele está de Lamborghini, imediatamente ela volta e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gostou. Na sequência, Nate tira sua blusa e passa para ela, depois de ver que ela estava sentindo frio. Na sequência, Nate pergunta o nome dela e fala que é um prazer conhecê-la, e pergunta se ela realmente tem namorado. Ela fala para ele que tem namorado, porém ele não precisa ficar sabendo. Nate pergunta para ela o que ele não precisa ficar sabendo, e ela responde que ela está conversando com ele. Nate pergunta para ela quanto tempo eles estão juntos e ela fala com ele que 2 anos. Ela ainda fala que eles não estão indo muito bem porque estão brigando demais. Nate pergunta para ela se ela já andou uma Lamborghini alguma vez e chama ela para entrar no carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta se ela gosta de carros rápidos e ela responde que sim. Na sequência, Nate convida ela para ir almoçar com ele e ela aceita o convite. Porém, ele fala que antes quer passar na casa dele para trocar de roupa e chama ela para ir à casa dele. Ela fala que tudo bem e concorda com ele. Logo em seguida, Nate mostra para ela como é uma Lamborghini conversível e faz ela ficar impressionada. Depois de alguns minutos de conversa, Nate arranca a Lamborghini e vai em direção à sua casa. Iniciamos o vídeo com o integrante do canal Tevangos aguardando uma mulher passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma loira, ele inicia uma conversa com ela, dizendo que ela está andando muito rápido e pergunta aonde ela está indo com tanta pressa. Ela fala que está indo fazer compras e que está indo pegar um Uber. Na sequência, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ele fala para ela que gostou dela e a convida para sair. Porém, a garota não demonstra nada interessada e fala que está com pressa e tem que ir embora. Na sequência, a loira vira as costas e vai embora. Ao perceber que ele não tem nenhuma chance com a mulher, o YouTube fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Reparem no rosto da mulher ao ver a Lamborghini. Ela quase dá um piripaque do Chaves e pergunta se o carro é dele. O rapaz fala que sim e fala que vai mostrar o carro para ela. Antes de entrar no carro, ele pergunta para ela por que ela mudou de ideia e pergunta se foi por causa do carro. Ela responde que sim e fala que gostou muito do carro. Ele fala que ela é muito sincera e eles entram na Lamborghini. Lá dentro do carro,
Ela fala que não tem namorado e pergunta se ele não gostaria de sair com ela para comer alguma coisa. Dessa vez, ele fala para ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele no começo e fala que não vai sair com ela porque ela é muito interesseira e não passa de uma garimpeira de ouro, e fala que ela vai ter que chamar um Uber e manda ela sair do carro. O vídeo começa com Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta a ela qual o seu nome, mas ela sai andando e o ignora. Ele então pergunta por que ela está agindo assim. A garota fala que ele não faz o seu tipo. Ele a deseja um bom dia e abre a porta da sua Lamborghini. Ao se dar conta da Lamborghini dele, agora é ela que demonstra interesse no cara e vai falar com ele. Ela chega perguntando se o carro é realmente dele. Nair fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. E fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo embora para casa. Ele pergunta o nome dela e agora ela fala que se chama Kayla. Em seguida, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. A garota responde que não. O YouTuber chama ela para conversarem dentro do carro. E é claro, depois da mágica feita, ela não perde tempo e entra com ele na super máquina. Dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta se ela está solteira. Ela responde que ela está casada, mas que o casamento não anda bem. Nair então pergunta se ele tem chance com ela, porque ela disse que ele não fazia o seu tipo. Ela responde que tem sim, porque ela não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Em seguida, ele pergunta se ela pode passar o telefone para ele, e é claro, ela passa no mesmo instante. Na sequência, depois de um bate-papo dentro do carro, ele chama ela fora do carro para conversarem lá fora. Depois de uma conversinha lá fora, ele chama ela para entrar novamente no carro para eles darem uma voltinha. Porém, ela tenta entrar no carro, mas não consegue. O YouTuber travou a porta e fica fazendo hora com a cara dela, pedindo para ela tentar abrir a porta. Então, ela fala que ele trancou a porta. Nair então acelera a Lamborghini e fala tchau tchau, escavadora de ouro. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e fala que adorou as suas tatuagens e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim e sai andando sem olhar para a cara dele. Nate a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini Urus. Após ela se dar conta da Lamborghini de Nate, como num passe de mágica ela muda de ideia e vem perguntando se o carro é dele. Nate fala que sim, que o carro é dele. Ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria convidá-la para vir almoçar com ele e diz que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante. E em seguida ele pega na mão dela e se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Na sequência, Nate pede para pegar o número dela. Ela responde que é melhor eles irem comer primeiro e depois, eles se conhecendo, ela passa para ele o seu telefone. Na sequência, Nate pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. O YouTuber então pergunta por que ela disse que tinha namorado e ela fala que não o conhecia e estava com pressa e pede desculpas por ter mentido. Em seguida, Nate concorda com ela e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher entra imediatamente no carro, mesmo sendo um completo desconhecido, e fica achando que vai se dar bem com o garotão.
Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate é direto ao ponto e ele fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e ele não quer perder seu tempo com ela, porque ela não queria nada com ele até ver sua Lamborghini Urus. Ele fala para ela descer do carro. Ela fala que não é interesseira, né? Faz um showzinho, mas ela acaba descendo do carro sem graça e fala que o carro dele deve ser alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O youtuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro, mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O YouTuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette.
Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga pra cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia o tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona por que ela chamou ele de esquisito. Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com TK abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela e começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos e que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que sendo nessas condições, eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela,
porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas, quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar 2 vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em 3º ou 4º lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal.
O vídeo começa com Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O YouTuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do YouTuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Naya que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O YouTuber pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta quais os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro.
Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado, mas nós já conhecemos o Nair e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Nair fala pra ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala pra ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Nair fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado, que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair. Nesse vídeo, o London fala que amou a roupa dela e que ela está incrível. Ele também pergunta qual o nome dela, mas a garota rejeita e sai andando. Ele pede para falar com ela bem rapidinho e elogia novamente ela e ela agradece o elogio. Em seguida, a garota sai andando e London insiste em falar com ela e dessa vez pega na mão dela e se apresenta e fala que se chama London. Ele então pergunta o que ela está indo fazer. Ela responde que está indo no restaurante que tem ali na frente e fala o nome do lugar para ele. Ele então fala que já ouviu falar desse lugar e fala que eles deveriam se conectar e irem juntos. Porém, a mulher fala que ela não está procurando companhia e está bem sozinha e fala que ele está estragando seu dia. Ele então a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Agora é a mulher que está interessada nele e volta para falar com ele. Ela diz que gostou do carro dele e que o carro é muito bom e pergunta se ele ainda quer sair com ela no restaurante. London a questiona, dizendo que ela disse que ele estava estragando o seu dia. A mulher pede desculpas e fala que está tendo um dia ruim. Na sequência, o London fala que não vai atrapalhar ela para o seu passeio e diz que ela pode continuar onde estava indo. Ela pergunta se ele não quer vir com ela. Ele fala que na verdade queria uma informação de um bom restaurante e uma companhia e chama ela para entrar no carro com ele. E é claro, a garota entra na mesma hora, sem pensar duas vezes. E vamos ver qual vai ser a atitude de London. Papo vai, papo vem, ela pergunta o que ele quer fazer. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que eles podem ir para lá juntos. Ela passa o telefone para ele e fala que eles podem se encontrar mais tarde para ir para sua cobertura. Nessa hora que ela já estava indo embora para encontrar com suas amigas, London começa a mudar os planos e fala que quer que ela venha com ele agora para sua cobertura e pede para ela se sentar de novo no carro. London então fala que vai levá-la para sua cobertura e depois eles podem jantar em um bom restaurante. E fala que depois, mais à noite, vai levar ela para fazer compras no shopping. A garota então fala que ele ajuda ela e ela ajuda ele. E London segue para sua cobertura com a garota. E depois daqui não sabemos o que aconteceu. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora.
E ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O youtuber diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser, ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4. Ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro. Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto a carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele.
Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida. Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem um físico ideal para uma modelo. Porém, o youtuber a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa, ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas, vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida. Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim, isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela. O youtuber fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela, e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira e fala que ele está realmente perdido e gostaria da ajuda dela. Porém, ela responde que está ocupada e não pode falar com ele agora. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e que ela tem namorado e sai andando. O Nate então vai até a sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vem até ele toda interessada perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim, dá um abraço nela e se apresenta para ela. Ela então pergunta o que ele está precisando e ele fala que queria saber o nome dessa rua onde tem um bom restaurante. Dessa vez, a garota passa para ele todas as informações e fala que ela estava muito ocupada numa ligação importante. Ele então pergunta se ela estava falando com o seu namorado. Ela fala que não, porque ela não tem namorado. Ele questiona que ela disse que tinha um namorado, e ela responde que estava jogando com ele. Em seguida, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela responde que trabalha como social media. O Nate então fala que é bem legal esse trabalho e pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez, ela passa para ele seu telefone sem nenhuma dificuldade. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, resumindo, ela fala que ele podia levar ela para fazer compras no shopping. Porém, o Nate fala que primeiro quer conhecê-la melhor para saber se ela é uma mulher que ele quer no seu ciclo de confiança. Ela fala que ela é genuína e que ela pode oferecer muita coisa para ele. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele quando ele tentou falar com ela. E ela responde que estava com pressa e não podia desligar a chamada. O Nate fala que foi só ver a sua McLaren e que ela demonstrou interesse na mesma hora. Ela então fala que gostou mesmo do carro dele e que ele parece um cara bem sucedido. Ele então fala que ela deu energias para ele, que ela é uma garimpeira de ouro e que ela interessou mais no carro do que nele, e pergunta se ele não tivesse a McLaren, se ela tinha parado para conversar com ele. A garota fala que sim, que ela ia querer falar com ele do mesmo jeito. Sei como é que é. O Nate então fala que ele não vai conseguir ter uma relação com ela sabendo que ela se interessou mais no carro do que nele. Ele então fala pra ela que é melhor ela descer do carro porque ele não quer mais nada com ela.
Ela desce do carro achando ruim e fala que ele é um idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo youtuber Nate. Iniciamos o vídeo com o Naya abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e gostou do estilo dela. Em seguida, ele pergunta se pode falar com ela bem rápido. Porém, ela responde que não porque não o conhece e não fala com estranhos. O Naya fala que está tentando conhecê-la e dessa forma ele não vai ser mais um estranho. Porém, ela fala que tem namorado e é fiel ao seu companheiro. O Naya pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance disso acontecer e debocha do colar do Naya. Em seguida, ele vai na direção da gloriosa Lamborghini, e quando a mulher vê a burrada que ela tá fazendo, na mesma hora ela dá meia volta e vai atrás dele perguntando o nome dele e se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que se chama Naya e que o carro é dele. Ela pergunta se o carro não é alugado e ele responde que não e fala que tem os documentos do carro e pode mostrar pra ela. Ela fala que não precisa, que agora ela acredita nele. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e ela passa o telefone para ele sem nenhuma dificuldade. Ele então pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que sim, mas que o relacionamento deles não está nada bom e que ela está pensando em se separar. O Nair fala que ele não quer arrumar problemas para ela e fala que está tudo bem se ela não quiser mais conversar com ele. Ela responde que não, que ela gostaria de conhecê-lo melhor e dar uma volta na sua Lamborghini, porque ela gostou muito mesmo do carro. O youtuber fala que ele estava procurando um bom restaurante para ele almoçar e pergunta se ela não quer vir com ele, dar uma volta em seu carro e depois almoçar com ele. Ela responde que sim, que seria ótimo. O Naya pergunta se ela quer mesmo entrar no carro dele, porque o namorado dela não iria gostar. E ela fala que não tem problema e entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que vai acontecer, se o Naya vai mandar ela sair do carro ou ele vai levar para sua casa. Já dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele quando tentou iniciar a conversa com ela. Ela responde que ela é muito difícil e não dá bola muito fácil, mas que ela viu o potencial nele agora e quer conhecê-lo melhor. Ele então pergunta se ela mudou de ideia para conhecê-lo, se foi só por causa da Lamborghini. A mulher fala que o carro dele deixou ele mais charmoso e que não vai mentir. O Naya então fala que pelo menos ela está sendo sincera. Ele fala que gostou dela também e que quer conhecê-la melhor. Então ele chama ela para eles passarem na casa dele bem rápido para ele mostrar a casa para ela e que ela vai gostar muito. E ela aceita e concorda com ele. E daqui pra frente não se sabe o que aconteceu e comentem aí o que vocês acham. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele sem enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele. Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio, conhecendo a cidade de Miami.
e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes. E vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.